Vamos para a palavra, igreja. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Marcos 16. Eu quero falar movido realmente pelo Espírito Santo, eu creio nisso, Marcos 16, a partir do verso 14. Diz o seguinte, Marcos 16, 14. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado, e disse, Jesus Cristo disse, vão para todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço a ministração dessa palavra, que é a sua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor realmente ministre, Pai, nos nossos corações, em todos os nossos corações. Que não haja nenhum impedimento para que a sua palavra ela seja dita, que a sua palavra seja entendida, que a sua palavra seja ministrada, mas que ela venha tocar em nossos corações. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quando Jesus Cristo ressuscitou, e ele ficou durante 40 dias, quando ele ressuscitou, ele pediu, avisa o povo lá, avisa os 11, que no momento certo eu estou voltando, eu ressuscitei. E eles foram avisados. Mas eles, por incredulidade ou por não acreditar, não é? O que eles fizeram? Eles não deram importância. Os 11 que ficaram 3 anos e meio com Jesus. Mas quando ele realmente aparece, depois da ressurreição, a primeira coisa que ele fala, olha que coisa maravilhosa, como a Bíblia ensina a gente. Finalmente Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade. Então Jesus já chegou, ele já chegou e falou, pessoal, né? Não sejam duros de coração. Por que vocês não deram crédito às pessoas que me viram? Eu não estou aqui. Então, na verdade, esse é um ensinamento. Porque como é que eu vou poder pregar a palavra? Como é que eu vou, né, ter o ID? Como é que eu vou falar do evangelho com o coração duro? Incrédulo. Então esse é o primeiro ensinamento. E aqui ele fala o quê? Vão. Ele não está falando aqui, não é? De uma forma, olha, se der, não. Olha, então se chover, não. Eles falando, Jesus Cristo está falando o quê? Vão. Vão e quê? E preguem o evangelho para quem? Para toda a criatura. Não é para um grupo exclusivo. Começa aqui a igreja, que é um mandamento do Senhor. Igreja, em nome de Jesus. É um verso que eu tenho certeza que você já leu. Mas ele é enriquecedor no sentido de quando eu leio, ele fala o quê? 16. Quem crer e que for o quê? Batizado será salvo. Mas espera aí, pastor. Eu preciso ser batizado nas águas para ser salvo?
Eu não preciso só aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador? Sim. Só que esse batismo aqui não é o batismo nas águas. Ele é o batismo de arrependimento. É o primeiro batismo que eu e você passamos nas nossas vidas. Sem ele não há Jesus Cristo, igreja. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei. Então, tudo isso, todos esses nomes que eu e você nós estamos orando toda sexta-feira no AME, que é o nosso alvo de conversão e é o nosso alvo de reconciliação, nós precisamos orar de uma forma efetiva para que haja o quê? Arrependimento. Para que haja um genuíno arrependimento. Para que a semente, quando caia realmente no coração, ela frutifique. Ela não fique vulnerável a ventos, a chuvas, a espinhos, a rochas. Não fique vulnerável a situações. O nosso Deus não é para a gente ver situações. O nosso Deus, ele é maior do que tudo, do que qualquer provação, do que qualquer situação. Então, na verdade, amados, quando Marcos ele vem para nós e diz ide, é na verdade um mandamento de Jesus Cristo. Vão. E isso é tão importante, igreja, que aqui eu não estou falando, em nome de Jesus entenda, eu não estou falando de cargo, eu não estou falando de se é pastor, se é presbítero, se é ministro de louvor, se é diácono, se é líder de ministério, se é levita, se é missionário, se é apóstolo. Eu não estou falando nisso. Eu estou falando que eu e você, nós temos as responsabilidades da palavra, do ide, porque nós somos embaixadores. Eu e você, nós somos agentes abençoadores. E o que mais me toca no meu coração, igreja, nós falamos um pouco disso hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos trabalhar isso um pouco mais a semana que vem na Escola Bíblica Dominical, que é o temor ao Senhor. Porque a gente tem que ter isso. O temor, o respeito. Por quê? Porque, amados, quando Deus fala para que eu e você vá e pregue o Evangelho, Ele está tendo o quê? Confiança em nós. Ele está tendo o quê? Ele está entregando a sua palavra, que é a coisa mais santa, nas nossas mãos. Amém, igreja? Só que por que eu estou falando isso hoje? Isso é a introdução. Por quê? Porque eu e você, nós temos que buscar o quê? Estratégias. Por exemplo, o Paulo falou, deu esse testemunho maravilhoso, que ele voltou a filmar, agora está editando. Né? O Paulo que ficou algumas semanas gravando nos rios lá da Amazônia. Eu tenho certeza absoluta que ele, a equipe, as pessoas, os clientes, o que eles fizeram? Eles montaram uma estratégia. Sim ou não? Sim. Quando ir, onde ficar, quanto tempo ficar, o porquê do quanto tempo ficar. Então eles traçaram o quê? Uma coluna vertebral de quê? De planejamento. Sim ou não? Sim. É evidente que nem tudo que a gente planeja acontece, mas a espinha dorsal, ela é o quê? Ela tem que ser muito bem definida.
Então, não é diferente quando a gente se propõe a ir e pregar o evangelho. Mas quando eu falo ir, é pregar o evangelho de repente para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para sua filha, para um vizinho. Amém? Eu não estou falando, né, aqui ide. Não, você tem que se preparar para ir para a África, lá para o... Não é isso. Porque as primeiras pessoas que nós temos que conquistar são as que estão mais próximas. E a primeira coisa que a gente vem aprendendo, eu e você, é com oração e intercessão. E é isso que nós estamos fazendo. Então Deus vai tocar no seu coração e nós estamos orando. É exatamente isso que nós estamos falando. Orando e intercedendo. Só isso basta? É claro que não. É claro que só isso não basta. No AME, num determinado momento, né, que são os nossos grupos de cuidado, e nós falamos isso já, quando em nome de Jesus nós voltarmos, e nós estamos orando porque essas pessoas se reconciliem, e que irmãos e filhos recebam a Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos dar oportunidade para que essas pessoas o quê? Recebam a palavra. Através de um grupo AME, através da nossa igreja. Então, essa acaba sendo também o quê? Uma estratégia. Então, eu estou orando por um amigo e por uma família, eu estou intercedendo por eles. Próxima estratégia, eu vou chamá-los para ir num AME, numa casa ou na igreja, e em nome de Jesus eles vão aceitar o convite e vão se converter. Porque há o quê? Uma estratégia. Então, quando Deus, através de sua palavra, ministrada pelo Espírito Santo, vem hoje aqui, é para que a gente se aprofunde um pouco mais nessa estratégia. É oração, orar e ação, orar e ação, oração. É lógico que hoje nós não temos condição de convidar ninguém para ir nas nossas casas, e por enquanto na nossa igreja, mas logo, logo, em nome de Jesus, nós teremos. E eu quero trazer, amados, uma estratégia, que coisa maravilhosa, de um dos maiores, se não o maior missionário do Novo Testamento, Paulo. Uma estratégia que ele usava, que eu convido você, igreja, a primeira carta de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9. Por favor, gostaria que você abrisse essa palavra, nós vamos ler a primeira carta aos Coríntios 9, a partir do verso 19, a estratégia de Paulo. Primeira carta aos Coríntios 9, a partir do verso 19, diz assim, Paulo falando, ministrado pelo Espírito Santo: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Verso 21. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, fiz-me tudo para com todos, a fim de
por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Que texto maravilhoso, igreja. Que texto abençoador. Isso aqui, na verdade, tem uma grande estratégia. Além de orar, além de interceder, além de chamar, além de pregar, além de falar. É se adaptar às situações, às pessoas, para que elas se convertam a Jesus. Eu não sei se você já teve essa ótica, se algum dia você já leu, mas esse texto ele é maravilhoso. Paulo se fez escravo, mas não é no sentido do escravo, é no sentido de servo, aquele que serve de uma forma como escravo, mas serve. Porque a primeira coisa, amados, que uma pessoa tem que ter para ouvir a palavra é ter confiança. É por isso que a gente insiste, não é? Que as pessoas vejam a palavra, ouçam, porque ela vai pegando confiança. Fala, puxa vida, o pessoal lá da Igreja Batista Ágape, em Indaiatuba, eles têm alguma coisa para me falar. Eles são diferentes. Eles têm alguma coisa lá, é diferente. O louvor é diferente. A oração é diferente. O pessoal abraça diferente. A palavra é diferente. O ensino é diferente. Puxa vida, o pessoal lá é diferente. Eu não sei o que é, mas me dá paz. Porque, na verdade, o que Deus quer para nós é que a gente viva esse evangelho. Porque, da mesma forma que Paulo fala que ele se fez escravo, mas esse escravo no sentido de servidão, ele fez tudo com o que, igreja? Com liberdade. Pelo amor da palavra. Pelo amor do evangelho. Pelo amor de Jesus Cristo, que disse: vão, preguem a palavra. E tem uma coisa aqui que está no texto, que eu e você, nas nossas empresas, a gente está cansado de ouvir falar. Objetivo e meta, principalmente no final do ano, para o outro ano, não tem isso? Qual o objetivo e meta para o ano? Não tem isso. Né? Você que trabalha em empresa, você sabe que é assim. Qual o objetivo e meta? Aqui está claro, qual é o objetivo? Ganhar almas ao Senhor. Esse é o objetivo, ganhar almas ao Senhor. Para o Senhor, para o reino do Senhor. Qual a meta? O maior número possível. O maior número possível. E qual a estratégia? Se tornar escravo, se tornar servo com liberdade. Paulo, que nós sabemos que tem uma raiz judaica, que foi ensinado por Gamaliel, um dos maiores mestres da cultura judaica, que perseguiam cristãos, mas que num determinado momento, depois de um encontro real com Jesus Cristo, ele se arrependeu e começou a pregar a palavra. Então Paulo, genuinamente um cristão, que no verso 20 fala: me fiz judeu, eu me fiz com aqueles que viviam na lei. Mas Paulo, você não é judeu? Não, eu sigo a Cristo, mas puxa vida, eu tenho tanto para te dizer.
Eu tenho tanto para te falar de Jesus Cristo. Eu tenho tanto para te apresentar o Senhor e Salvador. Eu não vim aqui ser crítico com o Torá, muito pelo contrário. Esse que vocês buscam é Cristo. Eu não estou aqui para criticar nada, porque vocês são o povo de Deus. O que Paulo queria quando ele fala se fez judeu? Ele buscou o quê? Confiança. É só isso que nós precisamos ter com essas pessoas que nós estamos orando. Confiança. Porque Paulo, ele era judeu, ele sabia da cultura, mas quando ele falava que se fez judeu, é nesse sentido. Que ele continuava respeitando o povo judeu. Porque era só assim, e é só assim, respeitando, é que nós podemos pregar a Cristo, como Cristo falou, de todo o seu coração. E quando Paulo ele fala aqui que ele também pregava para os que viviam fora da lei, eles pregavam para quem esses fora da lei? Aqueles que não criam, os gentios que não tinham Deus. É evidente que ele vivia como os fora da lei? É claro que não, mas ele se fazia como eles. Porque ele entrava no mundo deles. Ele entrava no sentido de quê? De uma forma figurada. Andava. Pegava a confiança para fazer o quê? Igreja, apresentar Cristo. Não era diferente. Não era diferente. Quando ele fala na sequência, que ele se fez fraco. Ele se fez fraco. O que quer dizer isso, igreja? Ele pregou para alcoólatras, para drogados, para os desacreditados, por aqueles que não tinham nenhum tipo de condição socioeconômica. Ele se fez fraco. Mas fundamentalmente, igreja, e é isso que em nome de Jesus Cristo o Espírito Santo quer de nós nessa noite, você que está vendo, você que está me ouvindo, é que nós sintamos a dor das pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Porque para quem ainda não conhece Jesus Cristo, igreja, existe um vazio muito grande. Eu sei disso. Eu me converti aos 44 anos, igreja. No auge de tudo aquilo de errado que eu fazia. Mas existia um vazio. Então, na verdade, igreja, quando a gente se faz pelo outro e para o outro, é que para que o outro ele deixe de ter aquele oco que existe no peito dele, que quem preenche quem é, igreja? É o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus, é Jesus Cristo. Então, quando eu oro, quando eu intercedo, quando agora, em nome de Jesus, eu gostaria que nós mudássemos esse nosso conceito do id, de se colocar realmente na brecha, de entender. Na verdade, nós estamos fazendo com que essa pessoa, ela faça o quê? Ela pare de sentir a dor da falta de Jesus Cristo, aquele vazio. Agora, a igreja de Cristo, que é de Cristo, ela tem que estar preparada. Amém, igreja? Ela tem que estar preparada para servir.
Por quê? Porque Deus assim quis, porque Jesus Cristo assim quis que o nosso DNA, na verdade, seja um DNA de quê? Um DNA missionário. Um DNA de quem? Do ID. E se preparar, além de tudo isso que Paulo, ele de uma forma extraordinária falou, e eu quero realçar novamente o verso 22 que diz: fiz-me fraco para os fracos a fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos a fim de ganhar todos. Aqui ele é um exemplo de quê? De que nós temos que entrar no costume das pessoas. Evidentemente, daqueles que estão próximos. Conhecer os costumes. Percebe, igreja, como é profundo isso? Vocês estão entendendo? É profundo isso. É espiritual? Claro que é. É evidente que é. É o Espírito Santo que faz tudo. Mas para nós não é só orar e interceder. Eu quero te dar um exemplo. Por exemplo, quando você estiver ministrando, ou você estiver falando de Jesus Cristo para alguma pessoa que cultua a imagem, tá certo? A palavra de Deus, ela diz muito disso. Eu separei só duas passagens. Se você puder abrir, tudo bem. Eu já estou indo aqui que eu já separei. Uma é Abacuque, profeta Abacuque. Abacuque no capítulo 2, Abacuque no capítulo 2, a partir do verso 18. Lembra de profeta que eu falei hoje? Falando. Boca de Deus, não se afastem de Deus, cultuem a Deus, só existe um Senhor. Abacuque não foi diferente. Olha o que ele fala no capítulo 2, verso 18, a partir do verso 18, falando para o povo de Israel. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? Seu artesão o esculpiu? E de que serve a imagem de fundação, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorde, e à pedra muda, levanta-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E nessa mesma linha, estando lá em 1 Coríntios 10, onde nós estávamos no 9. Agora em 10, 19 e 20, Paulo dizendo aos Coríntios, aconselhando o povo de Deus a tomarem cuidado com a idolatria. Olha o que ele fala lá em 10, 19 e 20. Que coisa maravilhosa. O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com o demônio. Tá claro isso, não? Desde o Antigo Testamento até agora, Deus abomina o quê? Quem cultua a imagem. Tá claro isso aqui? Tá claro. Agora, como é que você vai falar para uma pessoa que cultua imagem? Isso aqui, você pode ser direto assim? Você pode falar isso? Você não pode. Você pode falar que é pau, que é madeira, que não chora, que não tem fôlego. Se você estiver cultuando, você vai para o inferno. Você pode falar? Você não pode falar isso.
Você vai estar o quê? Sendo sábio? Claro que não. Isso aqui é realmente quando a gente entra onde? Na palavra. Agora, como falar? Se uma dessas pessoas que você está orando, ela acredita nisso. Como? Buscar a estratégia de Deus. Como? Orando. E fundamentalmente, apresentando quem? Jesus Cristo. Como seu Senhor e Salvador. Como? Mediante o quê? A estratégia que o Espírito Santo vai te dar. Como também falar para o ateu, aqueles que não acreditam em Deus. Eu não sei se um desses nomes tem algum caso desse, eu acredito que tenha. Como? É Deus que vai nos mostrar, é Deus que vai nos direcionar. Então existem certas verdades, que são verdades, que nós, como cristãos, sabemos, que tem que ser ensinada dentro de um contexto de igreja, e não numa abordagem evangelística. Numa abordagem que, na verdade, você está orando para Deus o quê? Te dá o quê? Te dá sabedoria e discernimento. Como em 1 Coríntios 10, 27, como ele diz aqui, se alguém que não é crente convidá-lo para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo que foi posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. É por isso que tudo nós consagramos a Deus, amado. Olha que coisa maravilhosa que Paulo está falando aqui. Então, de repente, alguém te convida, né, para ir almoçar, jantar na casa de uma pessoa que não é, mas vamos. Mas vamos nesse sentido de quê? De ir com quê? Com sabedoria. Vocês estão entendendo, igreja? É nesse sentido que Deus, ele vai o quê? Ele vai criando estratégias. E a própria palavra, ela diz, a palavra, ela fecha. Né? A palavra, você vai lendo nesse sentido, ela vai fechando, porque ela diz, levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas um dos outros. O que é isso? Escutar o problema dos outros. Eu tenho certeza que existem algumas pessoas que você está orando para se converter, que ela queria só que você o quê? Escutasse. Só. Ela só quer o seu ouvido. E depois de meia hora, de uma hora, ou depois de algumas sessões de ouvir o que ela quer te falar, quando você apresentar Cristo, ela fala, eu quero. Porque na verdade ela só queria o quê? Que você o quê? Que você ouvisse. Então, na verdade, o nosso Deus, a todos aqueles que nós estamos orando, ele dá estratégia. Quantas estratégias nós estamos colocando aqui? Quanta coisa boa nós estamos aprendendo. Para que a gente, na verdade, se posicione como embaixadores, mas como servos. De uma forma o quê? Abençoadora. Então, amados, tudo na vida a gente vai melhorando. Então vamos orar para isso a partir de hoje. Eu vou orar para isso. Eu já estou orando. Para que o Espírito Santo ele comece a dar o quê? Estratégias. Não é? E eu convido você, se você pode, para a última passagem de hoje, que está lá em Romanos. Romanos maravilhoso, igreja. Romanos maravilhoso, é um livro maravilhoso, uma carta maravilhosa, Romanos 1. Se você pode, eu espero você abrir Romanos 1, eu estarei lendo os versos 16 e 17. O próprio apóstolo Paulo dizendo
Essa passagem é muito pertinente para nós que estamos orando, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas se reconciliem. Olha que leitura maravilhosa o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, carta aos Romanos, a partir do verso 16, onde Paulo fala do poder do evangelho, que ele diz: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Para o que, igreja? Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nós, justificados, inocentes que somos perante o tribunal de Cristo, quando recebemos Jesus Cristo do Senhor e Salvador, somos justificados pelo sangue dele. Mas eu estou colocando isso, igreja, primeiro, para que a gente nunca se envergonhe, para que a gente sempre fale, para que a gente seja a boca de Deus. E segundo, para que em nome de Jesus a gente nunca perca a fé. Porque eu e você, o verdadeiro cristão, foi justificado pela fé. O arrependimento genuíno, ele vem em função da fé. Nós estamos, igreja, desde março, sem nos ver, sem estar na igreja, sem cultuar juntos o Senhor na sua casa. É evidente que nós estamos cultuando Deus nos nossos lares, porque a igreja, ela é espiritual, eu creio nisso, e é isso. Só que a gente vem notando, e não só na nossa igreja, na igreja de Cristo, um certo esfriamento. Esfriamento. Esse Covid-19, que é mundial, igreja, ele mudou o mundo. Mudou o mundo. Ele é um sinal, e a gente vem falando desses sinais desde do primeiro culto praticamente. Só que a cada dia que passa, a gente tem que ir ficando mais atento a toda a movimentação espiritual do que está acontecendo. Primeiro, é mundial. O isolamento, ele está sendo o quê? Mundial. Tal qual a palavra. Esse isolamento, essa ordem por conta desse vírus, ela é o quê? Mundial. Todo mundo de máscara. Todo mundo em casa. Todo mundo fora. Todo mundo. Percebe, não? Todo mundo. É todo o mundo. Então já existe essa articulação por conta do quê? Dessa pestilência. Com isso, o que está acontecendo com a comunhão, igreja? A comunhão dos santos? Cada vez mais. Ela vem abaixando gradativamente, inerente até à situação. Sim ou não? Está inerente. A gente está em casa, não está tendo comunhão. Na igreja de Cristo, é lógico, é evidente, nós estamos nos reunindo, mas eu quero que você entenda o todo. O que está acontecendo também é que a palavra, ela é clara, que no final dos tempos o amor o quê? Esfriará. O que está acontecendo com o amor? Rapidamente esfriando. Porque não há comunhão. Não está tendo mais comunhão. A tendência, se nós não ficarmos atentos, é esse amor, ele se esfriar cada vez mais rápido.
E o próprio Jesus Cristo, na palavra dele lá em Mateus, ele diz que ele vai voltar para abreviar isso, porque senão não há um que vá se salvar. Tamanho esfriamento. E isso é só o princípio das dores. Então tudo isso está de uma forma o quê? De uma forma o quê? Enrustida. Eu não me reúno hoje, eu não assisto amanhã, eu não leio a Bíblia amanhã, então eu vou automaticamente o quê? Me esfriando, naturalmente. O amor vai se esfriando, o reino de Deus ele vai ficando o quê? Mais fraco, mais vulnerável, diminuindo cada vez mais. Então está na hora da gente reagir, nós como igreja de Cristo, amém? Nós como igreja, não só a Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, nós como igreja de Cristo. Nós precisamos reagir, nós precisamos buscar alternativas. E eu já estou orando isso para Deus. Porque senão vai chegar um tempo que nós vamos ficar só assim. Né? Então nós precisamos buscar alternativas. Então, primeiro, continuemos orando em nome de Jesus, buscando estratégia para todos aqueles que a gente quer, que se reconciliem com Deus e que se convertam. Segundo, em nome de Jesus, nós estaremos orando para nossas novas estratégias. Mas que a gente, nesse período, que em nome de Jesus será breve, para a honra e glória dele, que a gente busque alternativa, tomemos cuidado com a nossa comunhão, tomemos cuidado para que o amor não se esfrie, tomemos cuidado, principalmente, para os nossos devocionais, para as nossas orações, para as nossas intercessões. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Hoje a palavra é nesse sentido, para que a gente se fortaleça mais na fé, para que a gente crie novas estratégias para orar para os nossos, né, para todos aqueles que a gente quer, que se convertem, que se reconciliem, e pela igreja, para que rapidamente a gente retome essa comunhão, para que o amor não se esfrie, para que a gente, em nome de Jesus, siga para o alvo que é Cristo Jesus. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, assim como tocou no meu. Vamos orar. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo, pela consciência que o Senhor nos traz nessa noite, para que a gente entenda tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Eu oro para que o nosso amor não se esfrie, Deus, para que a gente continue assim como Josué, quando nós abrimos o culto, Pai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa abrimos as portas para Jesus Cristo. Eu e minha casa temos comunhão com Cristo. Profetize isso na sua vida, igreja, em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo nos dê mais estratégias, para que todas essas pessoas que nós estamos orando e buscando e clamando, para que se reconciliem, para que recebam a Jesus Cristo, para que o Senhor nos dê mais estratégias, Pai. Assim como o Senhor deu para o apóstolo Paulo, que a gente, na verdade, vai se adaptando a essas situações, porque eu tenho que orar e agir, oração, entrar realmente, Pai, num campo de agir. Em nome de Jesus eu peço para que nós, como Igreja de Cristo, tenhamos mais e cada vez mais fé, esperança, Pai. E que a gente tenha cada vez mais fé e esperança no poder do Evangelho, para que a gente continue em comunhão, que caia por terra em nome de Jesus Cristo todo o pensamento de dissensão,
todo pensamento que não leve mais a Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu oro para que a nossa igreja, em nome de Jesus, ela continue te buscando, Pai, de todo o coração e de todo o entendimento. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por tudo aquilo que foi ministrado, Pai. Que o Senhor receba agora, em nome de Jesus, o nosso último cântico. Que o Senhor receba, Pai, esse momento de cultuar a Ti, porque nós Te honramos e nós glorificamos o Seu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.